Olá, doutor Kiyoshi, um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no Poder e Negócios. Eu quero dizer que assim que houve a informação, a notícia do bombardeio, do ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, choveu de mensagens por aqui pedindo a opinião do senhor. Todo o nosso público gostaria de saber o que o senhor tem a dizer a respeito disso. O senhor vê que é uma fonte de informação, uma fonte de conteúdo muito importante por aqui, viu, doutor Kiyoshi? Pois é, eu acho que o governante norte-americano subestimou as forças militares do Irã. Ele achou que jogando bomba lá, matando lá o líder Khomeini, né? Khomeini, ia ficar por isso mesmo, né? Só que Irã tem força lá para contra-atacar. Ele andou mostrando na mídia mais de 1.500 drones armados com bombas, né? Para disparar para tudo quanto é lado. E ele está atacando todas as bases, os estados onde tem base a força militar dos Estados Unidos, não é? Então, a guerra não ficou somente entre Irã e Estados Unidos e com a adesão também de Israel, que está atacando junto com os Estados Unidos. Irã diversificou os ataques por Kuwait, Afeganistão, a Líbia, Dubai, né? Lá da Arábia Saudita. Né? Então, essa guerra não vai acabar, como o Trump anunciou, em uma semana. Entendeu? Pelo contrário, vai se alastrar por semanas a fio. Né? Já mataram, já mataram 1.500 pessoas, sendo que 1.200 é do lado iraniano. E o restante espalhado entre os países que foram atacados pelo Irã. Agora, o que isso representa num cenário global em que as economias hoje se comunicam, doutor? Eu acho que é muito ruim, né? Porque esse multilateralismo está cedendo lugar ao unilateralismo hegemônico dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos quer funcionar como se fosse uma espécie de fiscal, um xerife do planeta, né? Ele não pode, né? Então, existe regras internacionais para dirimir o conflito entre as nações, né? Isso daí ele ignorou. Mas, nas duas primeiras etapas da guerra, né? Uma ativação aparente do ataque seria espécie de substituição do regime, né? Tanto é que ele matou o seu líder, né? Que agora está sem sucessor. Então, os outros países não têm nem como estabelecer um canal diplomático, né? O que é muito ruim. Né? Agora, com o decorrer do tempo, veio uma versão de que os Estados Unidos teria detectado o iminente perigo de sofrer um ataque iraniano. Então, ele teria feito um ataque preventivo em termos de autodefesa. Aí é justo ele não aguardar a autorização do Congresso Nacional e nem recorrer à ONU, né? Porque aí é uma questão de sobrevivência do Estado, né? Agora, é importante a gente frisar que ele teve o apoio de Israel, e Israel é extremamente menor do que os Estados Unidos, né? E em alguns aspectos até também menor do que o Irã, em alguns pontos específicos. Mas parece que acaba tendo um apoio a Israel para essa briga contra o Irã, né? Não, entendeu? Israel depende do armamento fornecido pelos Estados Unidos, né? E são armamentos de última geração, né? Então, ele tem um potencial bélico muito grande, né? Assim como o Irã, né? Irã ele andou mostrando na mídia, né? Uma tecnologia avançada, né? Serviço de espionagem, tudo mais,
Por que não localiza onde estão esses drones e não destrói, né? Tá? Então, é muito interessante isso daí. Muito curioso, aliás, esse aspecto. Ele vai soltar uma bomba no centro de Teherã, uma cidade imensamente povoada, né? É claro que ele vai fazer vítimas inocentes, né? Parece que ele pegou toda a família do Khamenei, com exceção de um deles, um filho, que está sendo cogitado na sucessão. Mas os Estados Unidos estão forçando a barra. Ele diz que ele é ele que vai indicar o sucessor. Né? Então, mas aí está tudo errado. Né? Onde que está o princípio da autodeterminação dos povos? Né? Agora, os Estados Unidos estão forçando a barra porque já citaram até a Espanha nisso tudo, não? A Espanha deve ter se posicionado a favor do Irã, né? Então ele está ameaçando atacar a Espanha. Mas não creio que isso vá acontecer, mesmo porque gerou uma reação imediata da União Europeia, né? E É essa interessante, reação da é, União Europeia fala muito alto, né, doutor? sim. O engraçado é que a União Europeia faz parte da, do Atlântico Norte, né? Da OTAN, né? E assim como os Estados Unidos, né? Então ficou um negócio muito esquisito, né? Mas a União Europeia tem como um dos integrantes a França, né? Que, se não me engano, é a quarta ou quinta potência militar do mundo, né? Agora, doutor Kiyoshi, num resumo, então esses ataques aconteceram agora, no último final de semana, já vitimaram muitas pessoas, inocentes acabam morrendo nessas ações, mas principalmente aqueles que, segundo o governo americano, então, estavam tramando um ataque aos Estados Unidos. Então, começa por esse ponto aí. Agora, tem muitas questões econômicas em torno de tudo É, isso, né? Dinheiro, né, doutor? Essa versão de que Estados Unidos estava sob ataque iminente de armamento nuclear foi desmentido pela ONU. A ONU, nos primeiros 3 dias de conflagração, conflito bélico, ficou mudinho, né? Não falou nada. E agora botou as manguinhas de fora, desmentiu a versão americana, diz que não é verdade, que Irã não estava produzindo, tentando produzir armas nucleares, coisa nenhuma. Eu acho que não é bem por aí, que ele tentou fazer armas nucleares, isso está mais do que provado, né? Inclusive, ele andou pegando o urânio enriquecido aqui do Brasil, né? Você lembra aquele episódio de vaso de guerra iraniano lá no Rio de Janeiro? Coincidiu com um período em que desapareceu o estoque de urânio aqui no Brasil, né? Logo em seguida, os Estados Unidos bombardeou a fábrica de bombas lá subterrânea, né? Estava a 60 metros abaixo da superfície, né? E os Estados Unidos têm um potencial para atingir até 70 metros abaixo da superfície, né? E aí destruiu tudo, né? Você acha que de lá para cá eles estavam reconstruindo essa fabricação, a fábrica de bomba? Não, aí fica um interrogatório, né? Porque realmente, Tiago, botar bomba atômica na mão dos iranianos é um perigo em potencial para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? Porque não é que nem China, Rússia ou aquele doidinho lá da Coreia do Norte, que só ameaça que fala que tem bomba nuclear, mas nunca eles iriam acionar a bomba atômica. Mas o iraniano é diferente, eles são xiitas, são fanáticos religiosos, né? São daqueles que colocam bomba em torno do corpo, né? E se atiram no meio da multidão, né? Então, é um perigo danado, né? Você lidar com essa gente, né? Aliás, Irã é a fonte de terrorismo no mundo inteiro, né? Quando é terrorista,
tem base ou tem origem lá no Irã, né? Então, eu acho que esse receio dos Estados Unidos me parece razoável, né? Fundado, né? Exatamente. Agora, uma grande questão é que isso impacta a economia global. O Irã tem lá a fonte de petróleo, uma boa parte do que é consumido do petróleo no mundo inteiro, né? Verdade. Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde ecoa 20% do petróleo dirigido aos países do mundo inteiro, né? É o resultado disso que houve uma elevação brusca do petróleo, né? Inclusive prejudicando o Brasil. E também ele interfere na economia de outra forma também. Contratos internacionais celebrados com vários países estão sendo rescindidos sob a égide do princípio de que aconteceu um fato superveniente, imprevisível, que não foi levado em conta por ocasião da celebração do contrato. Então, a célebre aplicação daquele princípio sic rebus stantibus, né? Então, está, inclusive, interferindo na economia por rompimento desses contratos de natureza econômica, né? E o Brasil sofre com isso também, né? E agora, eu não sei por que cargas d'água, né? O Mauro Vieira, seguramente seguindo a orientação do governo, ele declarou apoio a Irã. Então, ele imediatamente foi convocado para esclarecer o seu posicionamento mediante perante a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, né? Eu fico perguntando, né? Por que cargas d'água tem que provocar os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial do Brasil? E não só isso, agora também tem uma grande questão, ver que o Brasil se mete, né, o presidente Lula, a querer comentar tudo isso aí de forma a criticar os Estados Unidos. Agora eu fico pensando, a Espanha, por ter se alinhado com o Irã, está sofrendo uma ameaça de ataque, né? Agora só falta o americano aqui ameaçar bombardear o Palácio do Planalto lá, né? Teriam muitos apoiadores. É, Agora, tem uma questão que isso impacta geral. Vários voos, por exemplo, daqui de Campinas, eles foram interrompidos e não pode. O espaço aéreo, principalmente em Dubai, fechado. Muitos moradores daqui que estão viajando por é, lá não conseguem é, voltar. é. Pois é, eu próprio estou sendo vítima disso daí, porque eu estava com passagem marcada para embarcar pela Emirates com escala em Dubai, no dia 14. E agora a Emirates suspendeu o voo desde o dia 2, né? E agora eu tive que mudar de aeronave, né? Meu filho conseguiu encontrar lá um Lufthansa que não deu certo e agora ele pegou o tal de Swissair, que faz escala em Zurique, só para abastecer e vai direto lá para o Japão. Mas aí já não vai dar para passar na ECU, que era o programa original, né? Porque esse avião não tem escala para Seul, não tem voo para Seul. E assim, todo mundo vai sofrendo os impactos de alguma É, maneira, né? pois é. Então, prejudica o turismo, inclusive, né? Prejudicar o turismo significa prejudicar a economia do país, né? Porque o turismo traz dividendos, né? Traz rendas, né? Traz divisas, né? Haja Agora, visto que esse carnaval aqui no Brasil, que é muito concorrido, trouxe bilhões de divisa para o Brasil, né? exatamente. Agora, eu gostaria que o senhor dissesse como é que está essa situação nesse momento. Ela tem chance de ter algum tipo de trégua nos próximos dias? Eu acho que não, né?
nos próximos dias não vai ter, não, porque está intensificando o ataque, né? Eu só espero que não extrapole das fronteiras do Oriente Médio, né? Agora, se começar a atacar a Espanha, aí vai generalizar, seria uma lástima, né? Então, você, se bem que, se for verdade essa versão do Trump, de que foi um ataque preventivo de autodefesa, né? É, mas foi uma coisa que abriu um precedente muito perigoso em termos de segurança jurídica internacional, né? Então, aí aqui o multilateralismo, que sempre vigorou após a Segunda Guerra Mundial, vai acabar sendo substituído pelo unilateralismo de um país mais forte militarmente, né? Então, aquele lema do Rui Barbosa, né? A prevalência do direito, a força do direito sobre o direito da força, né? Me parece que ficou invertido, né? O direito da força se sobrepõe à força do direito, né? Porque, no fim das contas, o que é que assegura a ordem jurídica interna ou internacional? Internamente, são as Forças Armadas. Tem que ter uso da força, força policial e, em última instância, Forças Armadas, que vai assegurar a força do direito, né? Então, não pode subverter a ordem jurídica e cada um fazer o que bem. Na ordem internacional, a mesma coisa. Só que tem uma coisa: a ONU não tem força militar própria para fazer valer as suas regras, entendeu? Você tem uns capacete azul, que é formado por forças militares de vários estados ligados à ONU, mas não tem capacidade ofensiva, né? Ele age mais como uma força de paz. Ele vai numa região de conflagração bélica, levando remédio, levando médico, levando assistência, né? Mas não tem como entrar em combate, né? Então, a ONU, o direito internacional, tutelado pela ONU, ele, diante de uma agressão brutal por uma das potências, ele vai por terra abaixo, né? E isso é muito ruim, porque acaba substituindo a, a, a solução do conflito entre as potências, por meio de normas internacionais, por um ato unilateral de um Estado militarmente forte, né? E daí, então, vamos voltar à época que antecedeu a civilização, né? Que é aqui reina o mais forte, né? Agora, a questão da segurança jurídica internacional que o senhor tocou, ela é um ponto a ser avaliado, né? Assim, eu acho que a segurança jurídica internacional tem que ser preservada a todo custo por todos os países membros, né? Inclusive dos países que não estão na ONU, devem prestigiar isso daí, porque é a única forma de você conseguir manter de pé um poder de autodeterminação de cada povo, né? Não tem que o outro povo meter o nariz na soberania de outro povo para dizer o regime tem que ser assim, tem que ser assado. Se o povo optou por um regime comunista, e daí? Você vai declarar guerra porque ele não é um país de direito? Não pode ser nessa base. Exatamente. Agora tem a questão que envolve o governo brasileiro, né? E o Brasil, inclusive,
recentemente várias fotos do Alckmin naquela visita que teve, aquela reunião, aquele encontro com o próprio Khamenei, que morreu, que era o Ayatollah É, que caçado. Essa foto viralizou com o objetivo, né, é, de prejudicar o governo brasileiro, dizer que é. apoia e etc. Pois é, somado a isso, vem a declaração do Mauro Vieira posicionando-se favorável ao Irã. Então, piorou o cenário, né? Não sei para que foi fazer isso, né? Não sei se foi determinação do presidente Lula ou foi é, de espontânea vontade do Mauro Vieira. Ele não tinha que falar nada, por isso, mesmo porque o Irã está sem interlocutor, ele não tem mais líder para manter relações diplomáticas com qualquer país. Né? E isso pode acabar prejudicando ainda mais a relação Brasil-Estados Unidos. Só uma fala é capaz de Não é prejudicar, só. né? Mas agora a Câmara dos Deputados percebeu a gafe, imediatamente convocou o ministro para dar explicações. Isso já deve ter chegado nos ouvidos do governante norte-americano, serve para amortecer um pouquinho o impacto dessa declaração infeliz e inoportuna. Né? Bom, muita coisa ainda vai acontecer, como o senhor disse, trégua provavelmente não vai ter nos próximos dias, mas a gente fica torcendo para que a paz ela reine, né, doutor? Porque ninguém quer viver com guerra, né? É verdade, né? Nós só temos que rezar para que o confronto bélico não saia do território do Oriente Médio, porque se espalhar, há um perigo de deflagração mundial. Né? Verdade. Bom, um outro assunto também que está muito em alta e todo mundo está mandando mensagem querendo a opinião do senhor é sobre o Banco Master, porque cada dia tem uma coisa nova. E agora o Daniel Vorcaro foi preso, outros lá foram presos, quebraram o sigilo telefônico, apareceram muitos nomes por lá, né? Muitos nomes conhecidos e que inclusive É, mantiveram diálogo ali com ele. pois é. Há muita gente graúda que nessa república, né? A República da Federação Brasileira, né? Estão com pulga atrás da orelha, né? Estão tremendo na base, né? Porque ele havia descartado a possibilidade de qualquer delação premiada, né? Então ele não ia fazer. Aí os caras ficaram sossegados. Só que aconteceu um fato superveniente. O André Mendonça, o ministro André Mendonça, determinou a prisão preventiva e ele foi recolhido à carceragem. Então, os advogados de defesa mudaram de estratégia. Ele tem que fazer uma delação premiada para ver se ele consegue sair da prisão, né? Aí os caras estão apavorados, né? Porque se ele abrir a boca, Nossa Senhora, vai ser um Deus nos acuda, né? Que ele vai dedar Deus e todo mundo, né? Porque grande parte das principais autoridades desta República, né, brasileira, estão mancomunados, estão metidos com Banco Master, não para dar golpe, mas para manter relações de amizade com ele, né? E tem uma questão também que o braço direito do Vorcaro na cadeia acabou perdendo a vida, né? A polícia diz que ele se matou. Não sei, né? Há uns 30, 40 anos atrás, a Ira de Fussenberg apareceu morta lá no Castelo Branco. Lá, né? Aí disseram que ela se suicidou. Então, a mídia começou a veicular a matéria dizendo que ela foi suicidada. Né? Ai, meu Deus, ela foi suicidada, é o que provavelmente vai acontecer nesse caso agora, né? Outro caso de suicídio que
pessoal não engoliu muito foi do Herzog, né? Você lembra do Herzog? Então, lá não houve tempo para fazer autópsia, coisa nenhuma. Os militares pegaram o cadáver lá e mandaram enterrar imediatamente, né? Foi suicidado, né? Hum. Bom, bom, essa questão ainda também vai muito o que se falar nos próximos dias, porque envolve o dinheiro brasileiro e pessoas graúdas, né? É, mas tem que vir à tona, né? O cara não pode dar tombo aí de bilhões e ficar impune, né? E eventualmente pessoas envolvidas também deverão ser punidas, né? Eu acho que o ministro André Mendonça está a fim de apurar isso a fundo, né? É. Tanto é que ele deu carta branca para a Polícia Federal investigar e apreender os documentos que forem necessários, né? E para concluir o inquérito, né? Bom, teve uma questão também que chamou a atenção, que pediram a quebra do sigilo telefônico do Lulinha, foi concedido, porém o Flávio Dino foi lá e É, eu acho que isso está errado, né? O ministro Flávio Dino, ele estava agindo muito bem na defesa do erário público, né? Ele era o inimigo mortal da distribuição de verbas de emenda parlamentar, né? Assim como dos penduricários do próprio judiciário e do MP, né? Mas de repente ele acaba com restabelece o sigilo, né? Eu não sei, porque o sigilo se impõe, na verdade, apenas para preservação da intimidade da pessoa, como está no artigo 11, inciso 11, artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, normalmente abarca questões pertinentes ao direito de família, né? Agora, sigilo para investigar um suspeito de fraude de milhões, não dá para entender. Então, o sigilo aí é para esconder algo de ruim, né? é o que está aparecendo. Bom, quero agradecer demais a conversa sobre esses temas tão importantes, temas que fazem toda a diferença na nossa vida, porque a gente está nesse mundo e acaba vivendo toda essa situação toda, sentindo na pele, né, tudo que acontece, o pessoal com esse rombo bilionário no Brasil, com a questão de guerra fora, economia, preços que acabam subindo, e é muito bom ter os esclarecimentos do doutor aqui no Poder e Negócio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Tiago. Até a Então, próxima.